problema pode ser do tamanho dessa parede e você do meu tamanho, mas o Deus que nós servimos é maior do que essa cidade inteira. E aconteceu que o rei Josafá se colocou a buscar o Senhor, ele se colocou de joelhos. Só que quando ele se ajoelhou para orar, ele lembrou de uma coisa. Epa, pera só um minutinho. Fala assim, ó. Não, faz beicinho, faz. Mas espera um minutinho aí. Lembrei de um grande detalhe. Eu sou rei. Diga rei. Há um ditado no mundo que diz assim, ó: quem pode manda, quem é inteligente obedece. E o rei virou e falou assim para a multidão: olha, vem aí contra nós uma grande multidão, mas eu não quero que vocês se apavorem. Eu quero que vocês se juntem até mim. Ei, preste atenção. Preste atenção, não deixe ninguém tirar sua atenção agora. Porque eu vou te dizer uma coisa agora que vai transformar a sua vida. Se tiver alguém conversando perto do teu lado, dê um tapa na cabeça dele com carinho e fala assim, ó: presta atenção, rapaz. Presta atenção que o que Deus vai falar é para você. E de repente, o rei vira para a nação e diz assim, ó: eu apregou agora, é um decreto do rei. E quem não cumpriu o decreto morre. E o decreto que eu ponho é o seguinte: vocês vão abrir mão de todos os seus outros deuses. A deusa Diana, o deus Dagon, deus Astarote. Que cada um deus tinha um significado. Vocês vão abrir mão deles todos e vão orar por Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. Eu quero te dizer um negócio nessa noite. Em vez de você ficar cortando o caminho para chegar até Deus, vai direto no trono da glória, porque Ele te escuta. E Ele falou: para de orar para todos, e vamos todos colocar de joelho em nome do nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que transformou a história da nossa nação um dia. E eu creio que hoje Ele tem poder para transformar a sua história e a minha nessa noite. Só quem crê, levanta a mão e bate palma para Ele. E aconteceu que a nação inteira se colocou a buscar ao Senhor. E se não bastasse isso, Ele também pregou um jejum sobre toda a nação. Diga jejum. Meu irmão, eu quero te dizer que muitas das vezes não basta só você orar. Deus está cansado de ouvir gente falando assim: papai do céu, protege a minha casa, protege a minha família, protege isso, protege aquilo. Deus quer que você faça um sacrifício para Ele nessa noite. A palavra jejum no hebraico significa sacrificar, sacrifício. Jejum significa sacrifício. Diga sacrifício. E a nação se colocou em sacrifício ao Senhor. Ela jejuou e buscou o Senhor. E a minha Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga se humilhar. Não, diga com mais fé, diga se humilhar. Só para você não esquecer mais uma vez: se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Preste atenção. A nação inteira de Israel, eu já falei, se tiver alguém conversando, eu vou dar um tapa na cabeça pessoalmente. A nação inteira de Israel se colocou de jejum e se colocou de joelhos. Espera aí que eu acho que você não entendeu. A nação de Israel se colocou em jejum Emílio, por que você está fazendo isso? Porque, meu irmão, quanto mais você pensa que você é grande, Deus quer que você se humilhe. E para se humilhar, só se colocando de joelhos diante da presença dEle. E a nação inteira se humilhou e se colocou de joelhos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E eu imagino agora, eu quero que você feche um foco aqui comigo. Imagine uma câmera agora. Quem vê televisão aqui? Ô mentiroso. Quem vê televisão, levanta a mão aí agora. Você não vê televisão não? Você já viu como uma câmera, ela quer focar alguma coisa, ela vira.
Faz de conta agora que você estava lá no reino de Josafá, todo mundo de joelho orando, buscando a presença de Deus. Agora vira a cama para o céu. Vamos virar a câmera para o céu agora. Vamos olhar Deus lá no céu. Meu irmão, Deus estava sentado no trono dele. E ele escutou um gemido lá de baixo. E ele virou para os anjos e disse assim: ó, ouço vozes, ouço ruídos, eu ouço um povo chorando, eu ouço um povo clamando pelo meu nome e sedento por salvação. Deus, então para de ficar sentado no trono, se levanta, dá uma estraladinha nos ossos santos, dá uma chacoalhada na cabeça, começa a andar. Ele olha para a terra. E eu quero que você tire agora a câmera do céu e volte ele para a terra agora. A nação inteira de joelhos, em sacrifício, buscando o Senhor. Volta a câmera lá para o céu agora. E eu quero crer naquele momento que o coração de Deus se encheu de alegria. O coração de Deus se encheu de alegria. E ele se comoveu com aquela atitude. Olhe para mim agora, toda a igreja. Se todo mundo estiver olhando para mim, eu não continuo pregando, você vai sair daqui só até meia-noite. Olha para mim agora, todo mundo. Olha dentro dos meus olhinhos. Olha para mim. Está todo mundo me olhando? Se tiver alguém perto de você que não estiver me olhando, dá um tapa nele aí para mim, por favor. Todo mundo me olhando agora, presta atenção. E Deus começou a chorar e se comover. E Deus começou a chorar e se comover com a situação daquele povo, se comover com a circunstância daquele povo. Ei você, imagine você, Deus comovido com a sua atitude. Imagine Deus comovido com a sua atitude, com a minha. Imagine Deus se comovendo com você e comigo. Só que peraí só um minutinho. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Obrigado, Eduardo, você me acompanhou. Eu te amo, cara. Preste atenção, olhe para mim. Essa pergunta agora é para você. Ei, até hoje, quantas vezes você tocou o coração de Deus? Alguém aqui já tocou o seu coração? Já tocou o seu coração? Eu quero te dizer, quando você faz aniversário, você fica esperançoso que alguém te dê um presente. Quando você faz aniversário, é seu aniversário hoje. Você lembra, hoje eu nasci. Foi hoje que Jesus permitiu que eu entrasse nessa vida, nessa terra. E quando você é o seu dia de aniversário, você fica esperando alguém chegar em você e te dar os parabéns. Parabéns, te dar um abraço. Uma vez eu esqueci o aniversário de um amigo meu, ele chorou uma semana. Porque a gente era tão amigo. A gente é tão amigo que eu esqueci do aniversário dele, ele chorou uma semana. Meu irmão esqueceu de mim. Meu irmão, se falar parabéns, você já fica feliz. Imagina quando te dão um presente. Você fala assim, ah não, obrigado. Mas lá no fundo você está assim, ó, tá aqui louco, eu quero abrir. Dá logo para mim, eu quero saber o que tem aí dentro. Você fica ou não fica feliz? Quantos presentes você já fez o Senhor ficar feliz? Quantas das vezes você deu um presente para o Senhor? Emílio, como assim? Você tinha duas escolhas: buscar o nome dele na casa dele, ou ir na festa. Eguinha Pocotó, batidão dos psicopatas. E tinha um culto na igreja chamado o culto Loucos por Jesus. E você tinha que escolher entre a festa cheia de gatinhas e buscar a presença de Deus. Naquele momento eu creio que Deus ficou olhando para você e falando assim, ó, e agora? Será que Ele vai conquistar o meu coração? Será que Ele vai me comover? Ou será que Ele vai fazer os prazeres e a vontade dEle e vai me entristecer? Quantas das vezes você teve chance de agradar e de colocar o coração de Deus a seu favor e você entristeceu o coração de Deus? Emílio, não fala assim, dá vontade de chorar. Imagina Deus depois que você virou as costas para Ele. Você não deu vontade de chorar. Mas esquece isso agora. Josafá colocou todo mundo de joelhos, todo mundo em jejum, buscando a presença de Deus. E Deus se olhou lá do céu
viu aquele povo, se comoveu, e de repente ele manda um recado dos céus. Ele usa um profeta lá, e o profeta se levanta e diz assim: ó rei Josafá, eis que venho aqui nessa noite entregar para o Senhor a resposta do clamor. A resposta do clamor, porque essa nação inteira reconheceu quem é o Deus verdadeiro, quem é o único Deus digno de louvor e de adoração. Levante a sua mão direita comigo. Deus manda fazer um ato profético com você nessa noite. Eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o único, é o suficiente, é o meu necessário, é aquele que me ouve e que me responde. E nessa noite eu me entrego totalmente em teus braços. E a nação de Israel, quando voltou para o Senhor disse assim: ó, ei, porque vocês se lembraram dele, ele também se lembrou de vocês. E ele manda dizer para vocês que essa guerra não é mais de vocês, essa guerra agora é dele. Eu quero te dizer que esse problema na sua casa, se você colocar ele nessa noite nas mãos do Senhor, ele não vai ser mais problema seu, ele vai ser problema dele. E ai daquele que se colocar na sua frente, porque se achar ruim, a gente passa em cima dele com um trator, nós abrimos o mar vermelho, nós voamos, mas nós vamos chegar na nossa vitória. Só quem crê, aplaude o nome dele. É para quem crê.